Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 59. E o capítulo continua sendo o capítulo 24. E hoje nós vamos para uma nova questão, que é a questão de número 268, no livro dos Médios, mas o tema é questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então, a pergunta de número 1. Olha só para você ver a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Por quais sinais, né? Por que sinais? Quer dizer, por quais sinais? Quais são os sinais que se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade? Nossa, que isso? Ou a inferioridade dos espíritos? É lógico. Que esse processo é relativo, porque os sinais são variados, os sinais são múltiplos. Existem milhões de sinais. Percebamos de uma certa forma, os bons espíritos, eles vão responder aqui, né? Mas nós estamos tecendo um comentário só para que as pessoas raciocinem dessa forma. O que leva o indivíduo a reconhecer os sinais de que aquele espírito é inferior ou superior é a evolução dele, espectador. Por que estamos dizendo isso? Porque os espíritos, eles possuem milhões de formas, principalmente quando a intenção é mistificar. Eles possuem milhões de formas. Tanto é que se o espectador, ali, o ouvinte, se ele não possui conhecimento, ele não consegue perceber, detectar através de quais os sinais que os espíritos estão se apresentando. Porque o que leva os espíritos do bem serem identificados pelos espectadores
E o que leva os espíritos, vou usar esse termo com todo respeito, o que leva os espíritos do mal a serem identificados como espíritos do mal, charlatões, mistificadores, zombeteiros, é o conhecimento que o espectador, que o ouvinte ali interessado na íntegra possui. Você consegue entender isso? Porque, observe, o que eu quero dizer, você fala assim, mas você está fugindo do assunto. Não, o esmiuçamento é assim. Por isso que às vezes tem pessoas que até desistem, porque não consegue captar. Para você observar. A pessoa, às vezes, no almoço, milhões de pessoas são assim. Eu falo porque eu também sou assim. Eu sou assim, imprudente. Faça você no almoço, mas não me convida não, porque se convidar o prejuízo vai ser certo. Mas é brincadeira, porque eu não posso comer muita coisa. Mas faça lá para você ver. 6 espécies de mistura, né? E prepara o feijão e prepara o arroz do seu modo e serve a todos ali presentes. Serve as pessoas presentes. Pois bem, depois de 1 hora mais ou menos, dê um papel a cada pessoa e peça para eles descrever o que eles comeram no almoço. O gosto, o sabor, o tempero que você colocou naqueles alimentos. Nenhum vai conseguir te responder. Todo mundo vai tentar fazer alguma coisa ali para te agradar. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa, na hora que está almoçando ou jantando, ele conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, e aquelas pessoas que quando está almoçando ou jantando, está comendo alguma coisa, está ali no celular, ó, e está mastigando e ali no celular. O alimento para essas pessoas tem o gosto de isopor. Não tem gosto de nada. Assim é o gosto para essas pessoas. Então é a mesma coisa, porque sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Não basta a pergunta. Isso é sentido duplo. Não basta Kardec fazer a pergunta. Nós temos que raciocinar. Quais as pessoas que estão preparadas, que estão prontas a observar esses sinais? Porque cremos que é mais importante existir pessoas que conheçam os sinais. É mais importante do que, propriamente dizendo, a manifestação do espírito. Porque a pessoa preparada, a hora que o espírito se manifestar, ou a hora que ele se manifesta,
a pessoa estando preparada, ela consegue detectar não só através de um sinal, e sim através de centenas de outros sinais. Você consegue entender? Porque aqui, olha só, vamos dar sequência. Vamos ver se você consegue entender isso. Porque Kardec faz a pergunta e os bons espíritos, gentilmente, eles respondem com toda clareza, pela linguagem. Pela linguagem. Porque sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Pela linguagem. Só que isso é relativo. Porque eu conheço espíritos das trevas, espíritos assim, inferiores aos espíritos do bem, que eles são sábios. Espíritos charlatão, mistificadores, foram doutores. Você entendeu? Foram acadêmicos. Aqui na Terra, nas existências passadas. Foram professores. Foram doutores. Foram acadêmicos. Foram lá celebridades. Então, nós temos que raciocinar. Porque essa pergunta, ela encontra-se mesclada no sentido duplo. Nós temos que raciocinar. Porque observe para você ver. Pela linguagem. Como distinguis um doidivanas de um homem sensato? É lógico que quando o espírito se manifesta com um vocabulário chulo, é óbvio que você, de início, você já detecta. Mas e quando o espírito mistificador, principalmente, se manifesta assim na condição de um poliglota? E aí? E quando ele se manifesta na condição assim de um professor que em momento algum ele erra através da linguagem, do vocabulário, da dicção, do português, do idioma ali, né? E aí? Mas não existe esses seres. Como que não existe? Você acha que no umbral tá cheio só de pobres de espíritos que não estudaram? O umbral tá repleto de acadêmicos, de políticos, de professores, de doutores, de escritores, celebridades aqui na Terra que foram, que se envaideceram e que deixaram-se levar por alguns instantes de deslizes. 90% o umbral está repleto
É desses seres que deixaram-se levar aqui na Terra. O poder subiu à cabeça, o orgulho, o egoísmo, a inveja. E aí, como você detecta esse indivíduo? Agora, quando ele se manifesta, quando o espírito se manifesta, né, com um vocabulário chulo, na condição de um doidivana, aí você detecta. É fácil. Então, por exemplo, uma pessoa que é detentora, um espírito que aqui na Terra, encarnado, ele foi detentor de um transtorno nas cordas vocais, né? Então, quando ele se manifesta, ele vai se manifestar praticamente com aqueles transtornos nas cordas vocais. Você fala assim, é o fulano aí, ó. E, gente, o negócio não é brincadeira, não. Por isso que dissemos no início, é o conhecimento do espectador. Seria o telespectador ou o espectador? Porque o telespectador seria muitas pessoas, e geralmente não são muitas pessoas que se interessam por esses fatores, são poucas pessoas que se interessam por esses fatores, então é espectador mesmo, que geralmente é 1, 2, não mais que isso, que gosta das coisas sérias, né? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Sim, os bons espíritos estão muito certos nisso aqui. Só que nós não podemos piscar os olhos, porque os espíritos, ainda mais aproveitando-se da credulidade das pessoas da casa, eles são capazes de praticar muitas coisas. Agora, nós sabemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. É verdade. Porque os bons espíritos, eles não perdem tempo com vocabulários chulos. Você entendeu? E outra, eles nunca se contradizem. O que eles têm a oportunidade de dizer aqui, daqui 10, 50 anos, eles repetem a mesma coisa. E aquilo, por exemplo, que é dito na Europa, né? Aqui no Brasil, os espíritos verdadeiramente, os bons espíritos, eles não se contradizem. O que os espíritos dizem lá na Europa, aqui no Brasil, os verdadeiros espíritos repetem a mesma coisa. Porque os bons espíritos nunca se contradizem. Você entendeu? Mas é preciso ficar muito atento, porque os charlatões, eles possuem artimanhas. Agora, nós temos que convir também que esses espíritos, esse tipo de trabalho sério, são realizados apenas em casas espíritas sérias. Então, aqueles espíritos que se manifestam nas casas espíritas que não são sérias e que se manifestam passando-se por mentores espirituais daquela casa, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque eles possuem, assim, uma artimanha muito grande, né? Continuando aqui, olha só para você ver. Então, os espíritos superiores, né?
Eles só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Então, o bem é aquilo que lhes constitui a única preocupação. É o auxílio mútuo entre uns aos outros. Eles não se preocupam com nada além que o bem, nada além que com a verdade. Eles se preocupam apenas em auxiliar, em amparar, em proteger, desvinculado de toda a intenção, de todo desejo, sabe? Eles não possuem desejo nenhum, a não ser o único desejo, o do amor. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância, da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Agora, somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Isso aqui é tão relativo e é tão complexo, porque até há alguns anos atrás eu ficava encabulado com essa questão, porque Deus permite que espíritos puros, espíritos bons, de fato, passe a conhecer realmente tudo. Só que esse tudo eu vim a saber que é relativo. Esse tudo é limitado ao nível evolutivo do indivíduo. Então, é possível sim que o espírito evoluído, que o espírito nobre conheça tudo de acordo com o nível evolutivo qual ele se encontra. Então, é possível. Agora, o nível evolutivo dele é relativo devido à desigualdade evolutiva dele. Isso não significa que esse tudo abrange a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Você percebe como a minha cabeça ela é complicada? Eu não vou engolindo as coisas assim. Eu estou aqui dizendo algo, mas a minha cabeça, a minha mente está indo para milhões de outros lados. Então, esse processo é relativo, porque é possível o espírito evoluído conhecer tudo sim, no nível evolutivo em que ele se encontra. Mas conhecer o tudo relacionado ao todo majestoso, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nenhum ser no universo, por toda a eternidade, em todos os universos, em todas as dimensões, só Deus conhece tudo de Deus.
Você entendeu, né? Só Deus, o todo majestoso, o inteligente supremo, causa primeira de todas as coisas, conhece tudo de Deus. Só Ele. Então eu vim a compreender, porque eu até então, até alguns anos atrás, eu não admitia de que os espíritos, em certo nível evolutivo, pudessem conhecer tudo de Deus. Mas aí eu vim aprender que nesta integração que nós temos tratado, nessa inteiração, é possível sim que o espírito conheça tudo de Deus dentro do limitado grau evolutivo dele. Isso é majestoso. Isso é magnânimo. Isso é bom por demais. Por isso que nós devemos aprender a compreender Deus no nível que nós nos encontramos. Vamos para o próximo vídeo.